Já estamos de volta com o Repórter Setorial Entrevista. Hoje no programa eu recebo aqui o comentarista do Repórter Setorial, advogado e jornalista José Carlos Cataldi, e também da professora Ângela Lima. Ela é consultora em recursos humanos para executivos. E o assunto em pauta é terceirização. No bloco anterior nós já conversamos bastante sobre esse assunto, mas não está esgotado, hein? Cataldi, você dizia anteriormente que trabalhou para uma empresa e você era terceirizado. Isso. E até hoje você está para receber os seus direitos. Desde 2007 estou brigando. Ganhei, mas ainda não levei. Né? Aquela história, moça bonita não paga, mas também não leva. Eu estou aqui nessa situação terrível por força de uma demanda trabalhista bem postulada, porém embargada por situações absurdas, né? De recursos em cima de recursos e tudo mais. O projeto de terceirização no Brasil interessa para quem? Quem é a favor e quem é contra? Olha, para a indústria interessa muito, né? Para a iniciativa empresarial, muito. Para a classe trabalhadora, o que a gente está assistindo é protesto por todo lado. Os sindicatos estão com faixa na fachada lá, dizendo que são contra e tudo mais. Por quê? Perda de força? Talvez, acredito. Né? O sindicato perdendo a força na nossa região, né? E ele é muito representado aqui. Então, se com a terceirização, o terceirizado vai responder para um outro sindicato que ainda nem foi criado, né? É verdade. Então, com certeza vai ter quebra de poder, né? O poder vai ser dividido. E isso não traz benefício para nenhum sindicato atual. Por que o Brasil demorou tanto a chegar a esse estágio? Não interessava nos governos anteriores? É cultural do nosso país não se planejar, né? Por isso que o Verdade. brasileiro o nosso governo não se planejou para a terceirização. Ele não teve uma visão estratégica a respeito do assunto. E agora, como sempre, fazendo tudo, empurrando com a barriga. Se não der certo, retrabalha, refaz a lei, refaz novos projetos. A grande realidade é que ninguém é santo nesse projeto, Jota. Ninguém é santo. A indústria não é santa e os sindicatos também não são santos. Dias atrás, você via em São Paulo filas homéricas em torno do Sindicato da Construção Civil. Sabe por quê? O dono do sindicato, que é um deputado estadual, ele instituiu uma contribuição da negociação do não sei o quê, uma loucura, descontando 3% de cada empregado. São 400 mil trabalhadores na construção civil na capital do estado de São Paulo. Já imaginou o quanto entra de recurso no sindicato? Tem o imposto sindical, que é outra imoralidade, meus amigos. Tem a contribuição assistencial, a pretexto do sindicato, às vezes, fazer a homologação trabalhista, ele também faz um desconto anual dos empregados. Tem a contribuição associativa, que é tomada daqueles que são sócios do sindicato, essa é mensal. Então o sindicato tem muita verba, muita renda. E ele é contra, visceralmente, esse contrato, acho eu que mais para defender a sua receita do que para defender o trabalhador. Mas é importante que isso aconteça para haver diálogo, haver debate e que se consiga filtrar alguma coisa positiva dessa legislação. Até porque nesse momento o sindicato vai dizer que ele é que vai ser a voz do trabalhador e que vai lutar pelos direitos. É verdade. Agora você imagina, 400 mil trabalhadores na porta do sindicato para reclamar, é sinal que o sindicato não está bem das pernas. Eu quero agradecer aqui a participação do jornalista e advogado José Carlos Cataldi, que é colunista e comentarista aqui do Repórter Setorial. Doutor Cataldi, muito obrigado por sua participação. Eu agradeço, J. Washington, e queria deixar uma mensagem final ao telespectador de que realmente é preciso mudar. Alguma coisa tem que ser feita. Mas é preciso primeiro também mudar a mentalidade do empresário brasileiro, né? O empresário precisa investir mais na modernização das suas linhas, na sua produção, antes de ficar querendo tirar proveito da situação de desvantagem, de desequilíbrio que tem com relação à classe trabalhadora. O poder econômico tem, a Justiça do Trabalho, inclusive, existe para mediar, né? Fazer o balanço entre a capacidade econômica e a capacidade laborativa. Os dois têm que atuar juntos, não podem ser inimigos. Cataldi, eu sei que você tem um compromisso agora, vai se ausentar. Nós vamos receber na sequência o professor Rafael Takei e vamos discutir um outro assunto que é os 7 benefícios e que são também bastante polêmicos com relação
a PEC dos empregados domésticos. Antes da sua saída, só a sua opinião rapidinho aí. Você é a favor? Você gostou dessas mudanças aí? Olha, eu tenho alguns temores, né? Eu acho que era importante. A doméstica precisa ser valorizada, precisa ser respeitada, mas há situações que a gente tem que ver também a realidade brasileira. Quantas pessoas que estão nos assistindo agora vão ter condições de manter em suas casas uma empregada doméstica, até às vezes dormindo no serviço, e aí correndo o risco de ter que pagar hora extra a essa empregada, mesmo que ela não tenha feito, porque ela está ali à disposição do empregador, né? Então eu acho que vai ser desvantajoso para a doméstica, pelo menos num primeiro momento. Ela vai perder um dormitório que tinha, né, na casa, vai perder o emprego, provavelmente, que muita gente vai adotar a diarista 2 vezes por semana. Contrata 2, 3 diaristas 2 vezes por semana, está burlando completamente essa lei e deixando de contratar uma empregada com vínculo, quando poderia ser uma coisa mais harmonizada e progressiva, né, para ser diluído ao longo do tempo. Mas tudo acontece, né? Quando houve a Revolução Industrial, todo mundo dizia que o mundo ia acabar e não acabou. Os trabalhadores estão aí sobrevivendo até hoje. Vamos ver. Sempre há um jeitinho de acomodar o calo no sapato velho. E o brasileiro sabe bem o que é dar um jeitinho. Sabe. Bem, nós vamos assistir uma matéria que fala sobre terceirização, que ilustra bem o que a gente conversou até aqui. Na sequência, nós receberemos o professor Rafael Takei e vamos continuar discutindo terceirização e já vamos conversar um pouco mais sobre essa PEC aí, esse projeto que vai beneficiar ou não, vamos saber a opinião com relação aos empregados domésticos. Acompanhe. Quando o PSDB, o PSD se juntam no mesmo requerimento, o PCdoB é o PSDB, o PT com o PP, isso mostra que é necessário um tempo e é importante a expressão desses partidos, tanto da situação como da oposição, querendo discutir uma construção que minimize os efeitos de um projeto que pode, em última instância, retirar profundamente direitos. Eu vi surgirem aqui hoje emendas aglutinativas que inovaram terrivelmente no texto, que, se aprovadas, farão uma imensa pejotização da contratação de trabalho, dando, inclusive, possibilidade de terceirização para ONGs, associações, cooperativas, fundações, sociedades de todo tipo. O presidente da Câmara comentou a decisão de adiar a votação depois de uma reunião com líderes partidários. O que existe aí é como entra cada hora uma emenda aglutinativa atrás da outra, realmente entraram mais 7 emendas aglutinativas, as pessoas começam a ficar sempre com insegurança naquilo que vão votar. É normal isso, a gente já esperava isso, que pode tentar se produzir um acordo de retirada de pelo menos de parte das emendas aglutinativas para evitar confusão, até porque as pessoas não entendem que uma aglutinativa sendo votada prejudica todas as outras emendas aglutinativas ou parte delas, porque são tratados os mesmos artigos. E às vezes uma emenda aglutinativa prejudica até o próprio destaque que eles querem votar. Então, como há esse desconhecimento regimental, o instrumento da emenda aglutinativa é um instrumento que tem muita maleabilidade para poder usar o regimento a favor de uma tese ou de outra, então é preciso que eles conheçam e possam se produzir um acordo em função de texto aglutinativo, ou talvez até fazer uma aglutinativa até quarta-feira que permita reunir a parte que tem acordo e deixar a parte que não tem acordo por voto. Os sindicatos dizem que os direitos trabalhistas podem ser prejudicados se a regulamentação for mesmo aprovada. Ainda falta analisar emendas polêmicas com a que trata das atividades que possam ser terceirizadas. Hoje, a Justiça do Trabalho diz que só atividades de suporte podem ser exercidas por terceirizados em uma empresa. O texto base quer ampliar a possibilidade para que qualquer atividade possa ser terceirizada. O PT é um dos partidos que querem manter a possibilidade de terceirização apenas para as atividades meio. Hoje nós temos 45 milhões de trabalhadores com carteira assinada no Brasil, 33 milhões empregados diretos, 12 milhões terceirizados. O que vai ocorrer é que esses números vão se inverter. A gente provavelmente vai ter 75% de trabalhadores terceirizados, inclusive boa parte dos que estão aqui hoje trabalhando, e os empregados diretos serão exceção. Isso é evidente que vai trazer inúmeros prejuízos a todos os trabalhadores, porque é claro que para uma empresa contratar terceirizados só vai valer a pena se ela gastar com eles menos do que gasta com eles como empregados diretos. O relator da proposta afirma o contrário.
Para ele, o texto vai garantir proteção ao trabalhador. O trabalhador terceirizado hoje ganha menos porque as empresas que funcionam como empresas terceirizadas estão praticamente, muitas delas, não vou dizer na informalidade, mas na semi-informalidade. Porque essas empresas não têm nenhuma fiscalização. Você pode acompanhar aí bem no início, a matéria explicando o que é o projeto, quem é a favor, quem é contra. E já está aqui nos estúdios do Repórter Setorial em Entrevista o professor Rafael Takei. Professor, o senhor é mestre em Gestão e Desenvolvimento Regional e também consultor empresarial. Seja bem-vindo e eu já lhe pergunto, o senhor é a favor ou é contra? Pergunta complicada, né? Já são recebidos de maneira quente. Então, eu estava acompanhando nosso colega, o Dr. Cataldi, e também a Ângela conversando sobre esse assunto, realmente assunto extremamente polêmico. Por que a polêmica? Obviamente, para as empresas, algo favorável, para os empregados, algo inicialmente desfavorável. Mas fica aí trago na verdade outro questionamento em relação a esse assunto. Se não se facilita a questão trabalhista no país, para onde vai esse trabalho? Nós já estamos vendo as empresas migrando a sua produção, a sua mão de obra para outros países. Países que têm formas de produção mais amigáveis, mais fáceis de manter uma contratação. Com maior incentivo. Maiores incentivos e tudo mais. Quer dizer, a gente fica entre a cruz e a espada. Uma condição menos favorável do que a atual no Brasil ou esse emprego ir lá para fora. E aí se instala a polêmica, né? O senhor é mestre em Gestão e Desenvolvimento Regional. Que impacto esse projeto vai ter para a região do Vale do Paraíba? Olha, a gente pode pensar, eu como consultor empresarial tenho contato, né, com empresários imediatamente. Tem empresário que para pensar constantemente. Será que vale a pena eu continuar com a minha mão de obra aqui ou valeria a pena eu passar a minha produção para outro país e importar esse produto ou já comprar de quem já produz lá fora? Regionalmente, por exemplo, uma facilitação no processo de contratação diminuiria a chance dele jogar essa mão de obra lá para fora, ou seja, continuo contratando aqui no país, já que a condição ainda me permite um custo mais favorável, ou seja, facilitaria quem tivesse empresas locais se instalando aqui. Lógico que para o trabalhador a condição atual de salário, de benefícios é muito melhor. Agora, até onde ele é sustentável, até onde a gente consegue competir em nível mundial com essa situação de renda ou na verdade, de custo para o empresário. A professora Ângela comentava no bloco anterior com o Dr. José Carlos Cataldi a questão do funcionário, do empregado investir no seu conhecimento para que, já que o mercado que está tão mais competitivo, ele consiga sobreviver tendo oportunidades e aproveitando as oportunidades. O senhor também concorda com isso? Olha, eu também coordeno um curso de administração de uma faculdade. Fico até suspeito em falar em quanto a pessoa tem que investir na sua formação acadêmica. Claro, é importantíssimo. Desde cedo, na verdade. Hoje o jovem ele tem lá no ensino público ou no particular a possibilidade de fazer o Enem. E com o Enem ter acesso a universidades, tanto públicas ou com programas de incentivo. Quer dizer, com todas as críticas que a gente possa fazer aos programas, aos modelos, até mesmo o governo está fazendo a sua parte para facilitar o acesso, tanto ao ensino superior, por meio do ProUni, como para o ensino técnico, por meio do Pronatec. Tivemos percalços no começo desse ano, mas as iniciativas estão sendo feitas para capacitar essa pessoa. Obviamente, esse funcionário mais capacitado, esse funcionário com diferencial não só técnico, mas comportamental, a empresa não vai correr o risco de terceirizar e ver ele sendo mudado para outras empresas com o passar do tempo. Ela vai terceirizar a mão de obra com menor diferenciação. Não que não seja importante, ela é vital, mas é mais substituível do que aquele cara especializado e que traz um retorno maior para a empresa. Se o profissional não está capacitado, não está preparado, a mão de obra, a qualidade de mão de obra vai cair também, porque o capital humano está defasado. A senhora concorda? A lei de mercado de trabalho já é essa, né? O mercado de trabalho, quando ele está aquecido, ele busca mão de obra e paga mais por ela. Quando ele está desaquecido, quer dizer, quando há mais recursos humanos do que trabalho, então cai o preço dessa mão de obra. Então isso já ocorre. O que essa lei vai trazer é a preocupação do ser humano em se capacitar para ser um diferencial competitivo que a empresa queira para ela, né? E se ele for alguém igual a todo mundo, quer dizer, ele vai ser terceirizado. Nós acompanhamos isso por ocasião da Copa do Mundo, né?
onde muitas empresas tiveram que reciclar funcionários, inclusive aprendendo novos idiomas, ou aqueles que já conheciam, que já sabiam, foram se aperfeiçoar ainda mais para poder atender a demanda do mercado. Esse caminho é um caminho de sucesso e não tem volta. Com certeza. A gente tem um ditado, né, popular, um provérbio interessante nesse sentido. Se você quer derrubar uma árvore na metade do tempo, passe o dobro do tempo amolando o machado. Estamos em tempos de crise, mas consultoria na área de treinamento e desenvolvimento eu tenho conseguido fazer bastante. Como isso? As empresas estão vendo que não tem como produzir em grande quantidade agora, o funcionário está com tempo ocioso, ela já fez os seus cortes e sabe que aquele cara que ficou, é com ele que ela vai ter que fazer a sua retomada. É nele que ela está investindo. É esse machado que ela está molando para conseguir cortar os desafios que virão ali na frente na hora que ela tiver que retomar esse mercado. Eu fico pensando nos jovens que vão ter muitas oportunidades, mas pensando naqueles que já estão com a idade aí acima de 40 anos, que em algumas situações vão ficar realmente fora do mercado ou não. Olha, se ele for depender do emprego formal, ele vai passar dificuldade, mas é nessa hora que a pessoa tem que pensar no empreendedorismo. Que tal deixar de ser empregado e passar a ser empregador? Vai ter a rescisão, juntou um dinheirinho ao longo da vida, tem a sua proposta, tem as suas visões de mundo, por que não ele começar a gerar emprego? Será que nessa hora ele não vai ser favorável a ter uma terceirização para facilitar o início do empreendedorismo dele? É uma coisa para se pensar. É uma quebra de paradigma, é algo muito novo para a gente pensar. No Brasil, você ser empreendedor, os desafios são imensos, mas quem está aí colhendo os frutos vem dessa vitória em relação a esse desafio. Quem sabe é uma oportunidade para se criar aí uma empresa de terceirização na área de serviços domésticos. E é o assunto que nós vamos discutir no próximo bloco, falando com relação aí à PEC dos empregados, dos servidores domésticos, né? O que muda, qual é a maior polêmica, a questão do recolhimento dos tributos. Então tem muito que se conversar sobre esse assunto. Nós vamos ao intervalo, é rapidinho, e voltamos na sequência. Fique com a gente. O repórtersetorial.com é o seu novo acesso. É nossa terra no ar.